Oi, gente, vamos para mais um vídeo aqui nesse canal. Para quem não sabe, meu nome é Elisiane, moro aqui na França. Já vai fazer aí mais ou menos 2 anos, vai fazer 2 anos agora em maio desse ano que eu moro aqui na França. E hoje eu vim falar para vocês um pouco da experiência que eu tive morando sozinha, né? Para quem não sabe, eu já fui casada há 10 anos, né? Durante 10 anos, antes de eu vir para a França, né? Eu terminei meu relacionamento em volta de 2022, por ali. E depois disso eu fui morar sozinha. E antes eu nunca tinha morado sozinha, né? Eu casei muito nova, eu casei com 16 anos. Então eu saí da casa da minha mãe para a casa do meu ex-marido na época, né? E ali, então, até então eu nunca tinha tido uma experiência de morar sozinha, mas eu sempre queria, né? Eu sempre quis morar sozinha, ter minha casa, comprar o meu café com o meu dinheirinho, sabe? Trabalhar, ter as minhas coisas, sempre quis ter essa experiência. Mas não foi assim de imediato, né? Eu casei, então passei 10 anos da minha vida casada, né? E aí, depois que eu me separei, eu fui morar sozinha em Fortaleza, então saí do interior, porque eu morava com meu ex-marido no interior, então eu fui para Fortaleza, né, que era sempre foi meu sonho de ir para Fortaleza, trabalhar, ter a minha casa. E aí aconteceu em 2022, não de uma maneira que eu gostaria, não foi, eu não fui morar sozinha de uma maneira que eu sempre quis, que era ter meu trabalho, já ter uma vida mais consolidada ali. Então, quando eu fui morar em Fortaleza, eu fui sozinha, né, com os meus dois gatinhos. Eles estão aqui dormindo. E eu fui morar. Ah, deixa eu só ajeitar aqui. Então, eu fui morar sozinha em Fortaleza em 2021. 2021 ainda estava casada, mas eu tinha um sonho de conquistar o meu negócio, de ter ali o meu salão de beleza, uma vida melhor. Então, eu fui na frente esperando que o outro fosse, mas o outro acabou me largando lá. Então, acabou que eu fiquei morando sozinha, né? Foi muito difícil porque dentre esse período que eu fiquei em Fortaleza, uns 2 anos, 2 anos e meio, eu morei em 3 casas, não foi fácil, né? Uma casa que eu aluguei, né, lá com meu ex-marido, era para ter meu salão, mas estava muito cara a casa, e depois a casa não era num local muito bom para os clientes, para ter novos clientes, né? Enfim, não era fácil acesso. Então acabou que eu tentava procurar casa, até que eu encontrei em uma kitnet, né? Muito pequenina, com muitos moradores. Nossa, eu tava vivendo uma vida muito ruim ali, sabe? E eu ainda tava casada nessa época, mas o meu ex-marido morava no interior e eu tava ali morando sozinha, né? Mal ele ia lá. E e aí eu disse assim pra ele, olha, eu não tô me sentindo bem aqui, eu preciso arranjar uma outra casa, nem que seja um quarto mais diferente daqui, enfim. Então, um amigo, né, um primo dele lá, tinha uma namorada, que essa namorada tinha um apartamento lá perto dela, né, vizinho que tava vazio. Era um apartamento, mas era uma casa em cima, né, na verdade. Então, eu gostei porque era maior, né, era mais parecido com uma casa mesmo, e eu sempre morei em casas grandes, né, assim, e morar numa casa muito pequena, sei lá, era diferente pra mim, mas essa casa era confortável, era bom, sabe? Tinha um quarto, um banheiro grande, o quarto era grande, o banheiro grande, um corredorzinho, uma areazinha, uma sala, e a cozinha era muito pequenininha, mas dava, sabe? Era confortável, era bonitinho, era agradável, diferente do outro que eu tinha morado, né? E dali eu pagava o meu aluguel sozinha, né? Eu tinha o benefício do meu cartão do Bolsa Família. Eu recebia R$ 400, era 450, e o aluguel era 400, né, que eu pagava. Então, eu não trabalhava fixo, eu sempre trabalhei como cabeleireira, né? E terapeuta capilar, então eu trabalhava por minha conta própria, eu trabalhava muito mais como cabeleireira. E eu tinha dinheiro quando eu atendia, né? E eu tinha meus clientes no interior. E em Fortaleza eu tava ali atrás tentando ter o meu negócio, né? E aí, quando o meu ex-marido, ele não me ajudava muito, sabe? Porque ele dizia que não podia e tal.
Então, no máximo que ele mandava ali pra mim era uns R$ 80 e tudo. E ele pagava os cartões de crédito, né? As coisas que ele comprava no meu cartão, que eu não sabia o que era. Isso daí já tem no canal aqui pra quem quiser assistir um relacionamento abusivo aí, que eu sofri, né? Eu não sabia com que tanto ele gastava, só sei que não sobrava pra me ajudar. E aí eu tive que me virar sozinha, como sempre na vida, né? Desde pequenininha eu me virei muito sozinha, eu era muito independente. Então eu trabalhava ali, trabalhava acolá, e arranjava um dinheirinho ali, e tinha o dinheiro do Bolsa Família que me ajudava a pagar o aluguel, né, fixo. E o resto que sobrava, que era muito pouco, eu pagava ali uma luz, uma água, que não era barato. Então assim, não foi fácil, gente, morar sozinha. Foi minha primeira experiência morando sozinha, sabe? É, dando conta de tudo, de alimentação, não só minha, mas dos meus gatinhos, pagando luz, água, aluguel da casa, né? Porque antes a casa do meu ex-marido era dele, né? Então ele não paga, a gente não pagava aluguel, mas ele pagava a luz, a água ali, né? Então não lidava com aquela conta, aquela dívida, até porque eu não trabalhava o suficiente para pagar aquilo dali, né? Eu casei muito novinha, eu tava tentando reerguer na minha vida profissional ali, entendeu? E eu não trabalhava todos os dias. Então, o dinheirinho que eu tinha era para comprar coisas para mim. Roupa, que ele não me dava, essas coisas. E eu ainda ajudava, às vezes, dentro de casa, comprando um sabão, alguma coisa, né? Que faltava. E ele me pedia emprestado e não me pagava. Enfim. Enfim, então essa minha experiência não foi muito agradável, não foi do jeito que eu queria, então eu tive. Pra você saber, gente, ó, quando você vai morar sozinha, você tem que realmente ter um emprego, sabe? Que te favoreça pra você pagar aluguel, pra você pagar luz, pra você pagar água, pra você comprar comida, sabe? Quando você mora sozinha, você tem a noção, né? De quando seus pais diziam assim, ah, menina, desliga essa luz, que essa luz, que você não é o dono da Coelce, né? Porque realmente é caro, gente. Você tem que economizar. Você não pode botar o seu dinheiro, comprar roupas, calçados, coisas que você nunca vai usar, porque você tem os outros compromissos de lidar com as despesas da casa. E a despesa da casa é muito grande, mesmo que você more sozinha. Não vá se iludir, ah, eu moro sozinha, eu não vou ter muita despesa. Você vai ter despesa, gente. Porque o mundo é isso, né? O mundo é capitalista. Você tem que ter dinheiro e cada vez mais as coisas são caras, entendeu? Às vezes eu comprava coisas só pra mim, né? E comida para meus gatinhos. E, tipo assim, era muito pouca coisa, já dava R$ 300, entendeu? Imagina só uma família grande, né? Mas se você quer morar sozinha, tenha pelo menos uma base, né, de segurança aí pra você lidar com os próximos meses, pelo menos 6 meses, né, a um ano, pra você não se sentir insegura, né, não sofrer, entende? Não sofrer muito, porque não é fácil. Mas não foi porque eu quis morar sozinha, foi porque aconteceu ali, né, naquele momento, a pessoa me largou e tudo, e eu tive essa experiência, mas eu não me arrependo. Foi muito bom eu ter essa experiência, e eu digo pra você que mora na casa dos seus pais, saia da casa dos seus pais, viva essa experiência, mesmo que você sofra, sabe, um pouco ou muito como eu, que eu sofri bastante, mas depois você vai ter essa experiência pra sua vida, e você vai ter mais noção do que é uma vida adulta, do que é uma vida realista. Porque quando você tá na casa dos seus pais, ou com um marido que paga tudo, você não tem a noção de que é uma vida real. E aí, quando você vai viver a vida real em algum dia, alguma fase na sua vida, você sofre muito. Quando você tem uma certa experiência de que é a vida real, porque você já passou por esse processo de viver sozinha, de pagar as suas contas, você não sofre tanto com as coisas ruins que vai acontecer depois. Eu digo que eu deveria ter passado por esse sofrimento muito antes, muito mais jovem, antes, sabe? Para que eu pudesse ser mais madura. Eu já era uma pessoa madura, mas para que eu pudesse crescer mais na minha maturidade, no meu emocional, sabe? Porque, gente, em alguma fase da nossa vida a gente vai passar por sofrimentos. E é bom que a gente passe o quanto antes, pra gente ter noção do que é a vida, pra gente não ser criança nas abas dos pais, viver sempre na casa dos pais, os pais protegendo. Aí quando os pais morrem, você vai sofrer muito, porque você não teve a experiência
de ter a sua própria vida, sabe? Porque quando você mora na casa dos pais, gente, mesmo que você trabalhe, você não tem a sua própria vida, você não sabe a realidade, você fica com medo de botar o seu pé no caminho e correr atrás dos seus sonhos. Eu nunca tive medo de correr atrás dos meus sonhos, porque desde pequenininha eu fui sempre muito independente, sabe? E eu não tive medo de ir pra Fortaleza sozinha, mesmo que eu não tinha um dinheiro ali, mesmo que eu não tinha um emprego fixo. Eu sofri muito. Saiba que você vai sofrer muito se você não tem uma base ali consolidada, uma base de dinheiro de 6 meses a um ano para você sobreviver. Mas eu me reergui, sabe? E eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Por isso que eu digo, você que pode estar me assistindo, que tem aí seus 18 anos ou seus 16 anos, que pretende morar sozinho, que faça isso. Não more muito tempo com seus pais, fez seus 18 anos, cara, estuda, né? Tenta ter um trabalho legal aí né, a trabalhar logo, não viver à base dos seus pais. Se você mora no interior como eu, termina teus estudos, seja focado naquilo que você quer seguir, naquilo que você quer ser, no trabalho que você quer ser, mesmo que você não consiga o trabalho bom que você quer ser naquele momento, mas consegue um trabalho e daquele trabalho você vai criando experiências. Enfrenta a vida, gente. Vai lá, sai da aba dos seus pais e enfrenta a vida. Eu vejo muitas pessoas que têm seus 30 e poucos anos e morando na casa dos pais. Eu acho isso muito ruim para ele, porque ele não vai ter a noção da vida real, sabe? Quando o sofrimento vier, quando as dificuldades vier, nossa, essa pessoa ela não tem estrutura para enfrentar as fases ruins da vida e ela vai sofrer muito, muito, muito. Não é que quando a dificuldade vier eu não vou sofrer, mas eu vou sofrer bem menos, porque eu já tenho uma casca aqui, sabe? Eu já tenho uma estrutura para enfrentar, porque eu já sofri muito lá atrás. Então eu digo que eu deveria ter essa experiência de morar sozinha, de enfrentar a vida real muito mais cedo, né? Eu fui para Fortaleza quando eu tinha 25 anos, né? 25 para 26. E hoje eu tenho 29 anos, né? Completei aqui na França, meus 28 e 29 anos completei aqui na França. E eu digo que eu aprendi muito, foi muito válido para mim. E eu sou muito feliz por eu ter passado por essas dificuldades, sim, para mim poder aprender. No momento eu não poderia agradecer aquele tanto de sofrimento que eu estava passando, porque realmente me prejudicou muito a minha cabeça, meu corpo, mas hoje com a cabeça bem melhor, né, com os traumas mais superados, eu consigo enxergar o tamanho da lição que eu aprendi na minha vida, sabe? Que eu vou levar pra minha vida inteira, assim, sabe? Então eu aconselho sim você a morar sozinho, a enfrentar a sua vida, né? A construir a sua vida sozinho, longe dos seus pais, longe de pitacos das pessoas, né? Eu sempre gostei muito de morar afastado das minhas irmãs, da minha mãe, para que ninguém pudesse ver a minha vida, porque eu que quero construir a minha vida do meu jeito. Ah, mas do teu jeito, tu vai quebrar a cara. Ah, então deixa eu quebrar a minha cara para que eu possa aprender e seguir o caminho que vai me levar até onde eu quero, né? Porque quando você sai da sua casa, do ambiente de conforto, não pense que você vai ter as coisas boas no imediato que você quer. Você pode até ter, se você tiver muita sorte, né? E também o caminho que você vai seguir, né? Se esse caminho já te levou para esse caminho melhor, né? Para as coisas melhores. Mas, na maioria das pessoas, quando você sai do conforto da sua casa para ir atrás dos seus sonhos, você vai enfrentar muitas coisas ruins, você vai entender que existem muitas pessoas ruins, sabe? Porque lá no conforto da sua casa, você ouvia uma tia que era chata, ouvia fulano que falava da vida do outro, mas quando você vai viver mesmo a vida lá fora, você vai ver que a tia que era fuxiqueira, que falava que você era preguiçosa, a tia, o fulano que falava da sua vida ou da vida dos outros, você vai ver que elas não são nada diante das pessoas ruins que vai aparecer para você, tentar te atropelar, tipo, atropelar assim, de fazer mal para você, sabe? Tentar te humilhar, enfim. Vai existir, gente, tantas pessoas ruins,
E você vai se surpreender que aquelas pessoas que você mais gostava, aquelas pessoas que você mais admirava, são elas que vão ser as pessoas ruins pra você, sabe? No meu caminho, eu tive uma experiência com uma pessoa que eu admirava muito, era uma ex-professora minha de curso, que eu admirava, sabe? Eu aprendi muito com ela e eu agradeço muito o que ela me ensinou, sabe? Que eu perguntava, eu era uma aluna que perguntava muito, né? Eu queria saber muito os detalhes, eu me esforcei muito para me aprender o que eu sei hoje de cabelo, sabe? E eu agradeço muito a ela e em todos os cursos que ela fazia, eu estava lá, eu estava pagando os cursos, não estava ali de graça, né? E eu me esforçava para pagar esses cursos. Recebi uma ligação e eu tive que parar o vídeo, né? Mas, então, assim, eu me esforçava muito, né, para pagar os meus cursos, que eu tava ali e tudo com ela. E em um momento que ela me chamou para trabalhar com ela, né? Porque quando eu tava na Fortaleza, eu trabalhei em 3 lugares, mas foi muito pouco tempo. No primeiro foi com 6 meses, eu saí, porque não dava mais, eu sofri muito ali naquele outro trabalho, eu trabalhava como terapeuta capilar e cabeleireira. No segundo trabalho foi com uma amiga, né? Não, no segundo trabalho foi com essa professora que me chamou para trabalhar com ela e eu não queria. Eu não queria. Eu disse, olha, eu vou passar 30 dias aqui, vamos ver se no que vai dar, mas eu lhe prometo que eu vou passar um mês. E nesse mês, gente, ela me chamou para trabalhar lá, sabe? E eu não queria. Gente, e ela roubou meus clientes. Clientes que eram para ser meus, que vinham para mim. E ela, na cara dura, roubou os meus clientes, sabe? E eu precisando trabalhar, eu precisando de dinheiro, e eu que pagava o Uber Moto, que eu ia de Uber Moto, sabe? Pra lá, pra trabalhar todos os dias. E mesmo não tendo dinheiro, eu pagava, porque eu não gostava muito de andar de ônibus, sabe? Era muito longe, enfim, e eu saía da minha casa pra poder ganhar dinheiro e chegando lá, a pessoa do lugar de que ela sabia da minha situação, do lugar de me ajudar, porque ela tava me chamando pra trabalhar com ela, roubava meus clientes, sabe? E aquilo dali eu não falava nada, eu simplesmente deixava passar, mas eu dizia, nossa, a pessoa que eu mais admirava, que eu achava que ela ia me ajudar, né, que ela sabe da minha situação, fazendo isso, né, que eu achava que ela era simples, humilde, fazendo isso, nossa, gente, foi um baque, sabe? E não foi só ela, foi várias outras pessoas, mas ela que me chamou muita atenção porque eu admirava ela muito, né? Eu falava isso pra ela e ela se emocionava quando eu falava. Mas, gente, eu fiquei assim, eu não tenho raiva dela não, tá? Mas isso foi muito bom pra perceber que você tem que sair do seu casulo pra você ver a vida real, pra enfrentar, sabe? E eu te convido a fazer isso. Porque quando você, por exemplo, ela foi assim pra mim, sabe? E hoje, eu sei que vai existir pessoas assim na vida. E quando existe, quando tem outras pessoas assim como ela na minha vida, eu digo, é a vida. É isso que acontece. Bola pra frente, né? É a inteligência emocional que você vai criando ao longo das suas experiências. Mas você não tem experiências e nem aprendizados dentro de um casulo, dentro de pessoas que te protegem, sabe? Você só vai ter experiências e aprendizado quando você sai do seu conforto, quando você sai do seu casulo, quando você sai de perto de pessoas que querem sempre te proteger. Não pense, que meus pais querem me proteger, que meu marido quer me proteger. E aí, quando eles não estiver lá? Como o meu ex-marido, né? Meu ex-marido me largou lá. E aí, eu tive que me virar sozinha, entendeu? Eu sofri muito. E você vai sofrer também se você todo o tempo tiver pessoas te protegendo. Então não deixe essas pessoas te protegerem. Deixa você viver a sua vida, né? Deixa você querer realizar seus sonhos e botar o pé no caminho e ir criar experiências e aprendizados através dos seus sofrimentos, tá bom? O sofrimento não é ruim se você aprender alguma coisa com ele. Se você não aprender, aí só serviu para te estressar mesmo, para te deixar doente, né? Como foi o meu caso, me deixou muito doente, mas também me fez aprender muito, né? Para que eu não possa cair no buraco de novo de onde eu tava.
E é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você tiver vontade de morar sozinho, more, tá? Eu te dou essa dica por experiência própria. Mas saiba que você vai enfrentar muitas coisas ruins. Mas saiba que você vai aprender também, tá bom? E esse aprendizado você vai levar, ó, pra sua vida inteira. E quando vier essas coisinhas, sabe? Essas coisinhas ruins, esses desafios, não vai te abalar, porque você já tem uma estrutura, você já criou uma casca dura aí em você, tá bom? E é isso. Um beijo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá bom? E também tem um hype, né? Hypar o vídeo, se você puder fazer isso pra mim, pra esse meu canal do YouTube crescer e eu puder mandar mensagens, né, pra vocês, experiências de vida que eu já passei. Poder te inspirar um pouquinho, nem que seja um pouquinho assim, poder te ensinar alguma coisa, que é o que eu quero, né? Se eu ensinar um desse tantinho pra uma pessoa, já será válido pra mim, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!